Hoje, nessa história, você descobrirá o grande chamado de um homem para libertar o povo hebreu escravizado. Há muito tempo antes de Cristo, se levantava um novo faraó para governar o antigo Egito. Este era diferente do antigo. Seu coração era endurecido. Este faraó percebia que o povo hebreu se multiplicava em grande número, ao ponto que o Egito ficou repleto deles. Então o faraó falou ao seu povo: Eis que os hebreus se tornou mais numeroso e mais poderoso que nós, e por isso tomaremos sábias medidas para impedir que esse povo cresça ainda mais, pois em caso de guerra poderá se tornar nosso adversário e combaterá contra nós, podendo deixar nosso país destruído. Então, os servos de Faraó inspecionavam e dificultavam mais ainda a vida dos hebreus, com trabalhos muito mais árduos, construindo as cidades que guardavam seus alimentos, Pitom e Ramesés. Contudo, quanto mais o povo era oprimido pelo Faraó, mais eles se multiplicavam, e os egípcios ficavam cada vez mais preocupados com os descendentes dos hebreus. E os servos de Faraó continuavam a tornar cada vez mais difícil a vida dos hebreus, com duros serviços como produção de tijolo, argila e plantio nos campos e muitos outros. Então, temendo Faraó que o povo hebreu se multiplicasse ainda mais e se revoltasse contra ele, decretou às parteiras do Egito que todos os filhos meninos nascidos dos hebreus deveriam ser extintos. Mas elas não obedeceram à vontade do Faraó, pois elas temiam ao Senhor Deus, e o povo hebreu continuava a se multiplicar. Tempos depois dessa ordem, uma hebreia deu à luz a um menino. Percebendo sua formosura, ela então o escondeu por 3 meses. Mas como o menino crescia e ela não conseguia mais o esconder, colocou então o menino em um cesto de papiro e soltou o cesto entre os galhos no rio. E enquanto o cesto descia pelo rio, sua irmã o acompanhava de longe para ver o que lhe aconteceria. E eis que a filha de Faraó se banhava no rio junto com suas servas, e de longe percebeu o cesto entre os galhos. Curiosa, mandou que uma de suas servas pegasse então o cesto. Abrindo o cesto, a filha de Faraó viu que era um menino, filho de um hebreu. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó, dizendo: Quer que eu vá e chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? E logo a filha de Faraó disse à menina: Sim, vá. E a menina partiu e chamou a mãe da criança. Então a filha de Faraó orientou a mulher hebreia: Leve este menino, amamenta-o para mim, e eu te pagarei. A hebreia, ouvindo a filha de Faraó, abraçou imediatamente o menino e o criou. Quando o menino cresceu, ela então o entregou à filha de Faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, aquele que tirei das águas. E ali, Moisés viveu no Egito junto à filha de Faraó até se tornar um adulto. Já adulto, um dia Moisés saiu do palácio para visitar onde se encontravam seus irmãos hebreus. E ali descobriu como era difícil e exaustivo o trabalho que os hebreus eram obrigados a fazer. Vendo toda aquela cena, Moisés notou que um egípcio espancava um hebreu indefeso. Vendo que não tinha ninguém por perto, Moisés logo desceu para defender o hebreu e matou o egípcio que agredia o hebreu. Após toda aquela luta, Moisés então escondeu o egípcio na areia, fora da vista de todos, para que ninguém o descobrisse. No dia seguinte, Moisés desceu novamente e notou que 2 hebreus brigavam entre si. Então Moisés disse ao agressor: Por que machuca o teu próximo? Indignado, o hebreu o responde: Quem foi que te proclamou nosso chefe e juiz? Também quer me matar como matou aquele egípcio ontem? Pasmo ouvindo aquilo, Moisés temeu e deduziu que o fato já era de conhecimento de todos. O faraó, tendo notícias do caso, se irou contra Moisés e decidiu o matar. Mas logo, Moisés fugiu das terras do Egito e foi morar na terra de Midian.
Chegando lá, Moisés se assentou à beira de um poço para descansar. Ora, um sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e elas foram buscar água no poço para encher os bebedouros para colocar água para o rebanho de seu pai. Então, alguns pastores que ali se encontravam aproximaram-se e começaram a expulsá-las do poço. Moisés, porém, vendo aquilo, se levantou e partiu para defender as moças que ali estavam. Expulsando os pastores, retirou a água do poço e deu ao rebanho. Horas depois, as jovens, junto do rebanho, voltaram ao seu pai, Jetro, que as perguntou: "Por que voltaram mais cedo hoje?" Elas então o responderam dizendo: "Um egípcio nos salvou das mãos dos pastores, e além disso, tirou água do poço conosco e deu ao rebanho." Então o pai das jovens perguntou: "Onde está este homem? Porque deixaram ele lá? Chame ele para que venha comer conosco." E elas foram correndo chamá-lo. Então Moisés aceitou o convite de Jetro para comer em sua casa. Ali, Jetro o convidou para morar em sua casa, pois ouviu a história que Moisés havia contado. E Moisés, contente, aceitou o convite. Tempos se passaram, e Jetro entregou Zípora, uma de suas filhas, como esposa para Moisés. Juntos, eles tiveram um filho chamado Gerson. E muito tempo se passou depois disso, e morreu o rei do Egito. Os israelitas que ali estavam gemiam e oravam, pedindo o socorro divino debaixo de toda aquela escravidão. Deus, ouvindo o lamento do povo, se lembrou da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó, e contemplou a situação deles. Certo dia, Moisés, conduzindo o rebanho para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Percebendo Moisés que a sarça ardia no fogo, mas não era consumida pelas chamas, Moisés se impressionou com o que estava vendo e chegou mais perto. Vendo o Senhor que ele se aproximava, o chamou pelo nome: "Moisés, Moisés." Ao que ele prontamente respondeu: "Eis-me aqui." Então Deus disse: "Não se aproxime. Tire suas sandálias, pois o lugar que você está é terra santa." E assim, Deus se apresentou a Moisés, dizendo: "Eu sou o Deus de seus pais, de Abraão, Isaque e Jacó." Temendo olhar para Deus, Moisés cobriu seu rosto. E disse Deus: "Tenho observado a opressão e a miséria do meu povo no Egito, e ouvi o seu clamor. Eu os livrarei das mãos dos egípcios, os tirarei do Egito e levarei para uma boa terra, onde mana leite e mel. Por isso te digo, vai imediatamente. Eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel." Temendo, Moisés disse a Deus: "Quem sou eu para me apresentar diante do Faraó e tirar o povo israelita do Egito?" Então Deus o assegurou: "Eu estarei contigo. E quando for, diga ao povo de Israel: eu sou o Deus de seus antepassados, e foi este quem me enviou até vós." E assim, Moisés aceitou sua missão, a qual o Senhor o designou, e partiu em direção ao Egito, obedecendo à voz do Senhor para libertar o seu povo.